Oi, gente, vamos lá. Bom, essa página, a minha ideia era fazer a minha versão dos personagens de Peter Pan, no caso do filme de 2003, né? Porque tem o desenho, enfim, tem os de Once Upon a Time, mas eu queria fazer da versão de 2003. E foi o que eu fiz. Bom, eu comecei com o Peter Pan, que era o meu favorito desde sempre. Só que o que aconteceu? Deu um pequeno problema, porque eu ia fazer ele numa folha que eu tenho, uma folha grandona, uma folha 2. Mas ela não é a melhor das folhas e quando você apaga muito nela, ela meio que se desintegra. E eu tava, como eu tô falando pra vocês faz alguns vídeos, eu tô com dificuldade em fazer rosto. Eu não sei se foi porque eu fiquei alguns dias sem desenhar. E eu apaguei muitas vezes o rosto dele. E acabou que o rosto, coitado, se desintegrou totalmente. Aí não dava mais pra fazer nada em cima. Então eu tive que passar pra uma outra folha. E no caso eu usei um papel que eu tenho que é próprio pra aquarela. E com esse papel eu consegui fazer quase todos os desenhos da folha que eu ia fazer do sketchbook, porque a folha de trás eu usei marcador, então ficou toda manchada. Eu não gosto de desperdiçar, né? Eu não gosto de deixar uma página em branco. Então geralmente eu colo alguma folha em cima. Nesse caso eu fiz tipo uma colagem, eu colei uma folha de caderno em cima e em cima disso eu coloquei esses desenhos. Bom, aí no caso eu peguei essa folha de aquarela, que é uma mais grossa, e eu achei que eu podia usar aquarela, né, que era uma boa. Fazia um tempinho já que eu não usava. E como a folha é própria pra aquarela, né, tudo fica muito melhor, fica bem lisinha, é uma delícia pintar com ela. Eu geralmente não uso ela, mas tá me dando vontade de usar de novo, então vai vir mais vezes aí, provavelmente. Bom, e aí eu fiz ali o Peter Pan, não sei se vocês viram. Não foi 100% a versão de 2003, porque eu não queria fazer ele com aquela bermuda de folhas, pra quem conhece o filme. Então eu coloquei ele com uma sainha de folhas e uma leg por baixo, que eu achei que ia ficar mais divertido. Aí depois dele eu estou fazendo nesse momento o Capitão Gancho. Ignorem ele, minha gata acabou de passar correndo na frente do vídeo. Ignorem, acontece o tempo todo. Bom, mas eu tô fazendo o Capitão Gancho. Ele não foi o meu favorito. Assim, eu gostei, mas o meu favorito foi o Peter Pan mesmo. E no caso a Wendy, que eu vou fazer daqui a pouco. Ele foi um pouquinho complicado pra fazer, por quê? Porque a roupa dele tinha tom de dourado, só que o tom principal era vermelho. Então na hora de pintar e colocar o dourado foi bem difícil, como a aquarela não tem muito controle. Foi difícil determinar onde ia ser dourado e onde não ia. Acabou que alguns detalhes se perderam no meio da tinta, né? Mas tudo bem, ficou bonito ainda. Melhor do que eu esperava. Depois dele, eu tô acabando já ali. E eu faço a Sininho, né? Que também não foi a mais incrível que eu achei da página. Mas eu gostei, ficou fofinho. E me desculpa ali por estar enquadrando errado. Erro meu, eu vacilei. Mas daqui a pouco eu já arrumo. E aí a Sininho eu faço ela. Não foi difícil também. Só que eu tive que organizar muito essa página, porque como era uma colagem, eu tinha que ver o que ia ficar em cima do que, sabe? Se ia dar espaço certinho. Então foi um quebra-cabeça, praticamente. E no caso, a Sininho foi a que ficou embaixo de todo mundo. Então foi um encaixe mesmo. Eu tinha que ver ali até onde ela ia. Por isso que tem um braço que não vai terminar, uma parte da saia que para baixo não vai ter nada. Fora que é uma folha recortada que eu utilizei pra todos os desenhos, praticamente essa folha, menos a Wendy, que eu tive que fazer em outro papel, porque esse papel aí tinha acabado. Bom, aí é a Wendy. Eu gostei muito dela, eu gostei muito da pose que eu fiz. Que eu queria fazer alguém voando. Eu já ia pensando em fazer o Peter voando, mas eu mudei de ideia e eu quis que fosse ela. E aí vocês vão me desculpar, porque eu refiz o rosto dela umas 500 vezes. Eu deixei aí pra mostrar que eu também sofro dificuldade em fazer essas coisas. E às vezes acontece de não ser o dia de fazer determinado rosto e vocês têm que ficar fazendo 1 milhão de vezes. Vocês vão ver que eu apago, eu faço, eu apago, eu faço, até ficar satisfeita. No final eu até gostei, mas foi bem difícil chegar nesse resultado aí. Eu tava com medo, porque essa é aquela folha que eu comentei ali no início, que se desintegra se ficar apagando muitas vezes. Mas acabou que deu tudo certo no final, ainda bem.
que senão eu ia ter que fazer uma outra. Mas ainda tô no processo de apagar e fazer, apagar, até que eu apago o rosto inteiro, entendeu? Um surto ali. Mas dá tudo certo. E aí, depois disso, eu termino o cabelo dela. E aí eu vou pra line art, que no caso eu faço bem rapidinho mesmo, porque é uma parte que não me deixa muito feliz, assim. Eu gosto de fazer ela depois, porque eu geralmente não gravo, mas depois que eu pinto eu faço de novo ela em cima, porque eu gosto de engrossar as linhas e dar tipo uns detalhes a mais que se perderam por causa da tinta mesmo, que né, fica meio opaco. Eu gosto de passar na segunda vez, mas eu não costumo gravar, que acho muito chato ficar assistindo line art 2 vezes. Bom, ali eu fiz a Tinkerbell. Eu não fiz as asas dela, porque eu queria que as asas dela parecessem meio invisíveis, tipo asa mesmo. Não é invisível, né? Transparente, erro meu. Então ali eu não fiz a line art, eu achei que ficou legal do jeito que eu pintei. Aí eu fiz a Wendy rapidinho também. E o meu favorito, que esse aí foi uma delícia desenhar ele, gente. Tirando o rosto, né? Que um surto no começo ali. Mas esse foi o meu preferido, foi muito divertido desenhar ele. Tanto que eu fiz isso aí em pouco tempo, porque eu tava realmente me divertindo muito. E por fim, um Capitão Gancho, que eu errei nele, na parte ali da mão, não sei se vocês estão vendo. Era pra mão dele estar segurando o gancho, só que eu fiz o gancho primeiro. Então a mão ia ficar em cima da line art do gancho, eu tive que colocar a mão pra baixo e reinventar a pose na hora, porque não prestei atenção. E aí a hora de pintar, ela foi a única que no caso eu pintei com lápis, porque essa folha ela não suporta bem aquarela. Fica muito esquisito, é como se realmente estivesse rasgando pedacinhos da folha. E quanto mais molhada vai piorando, apesar de ela ser uma folha grossa, ela não é uma folha muito fina, mas ela não é muito compatível com a aquarela. Então eu resolvi que seria melhor se eu realmente fizesse no lápis pra não estragar, porque eu tinha gostado do desenho. E eu pinto ela ali, só que eu não pintei o fundo ainda porque eu estava com preguiça. Eu pinto depois no final, eu vou usar o restinho da minha posca preta pra fazer o céu. E ali eu peço perdão de novo, gente, a Tinkerbell realmente não queria ficar no foco da câmera. Mas eu arrumei ali e agora dá pra vocês verem ela certinho. Ela foi uma delícia de pintar, porque eu tinha esquecido o quão gostoso é pintar nesse papel. Geralmente o outro lado dele eu não sou muito fã, porque ele tem tipo umas listrinhas e me irrita um pouco. Só que eu descobri que o outro lado não tem essas listras e é muito melhor de pintar. Pra mim, no caso, né? Não sei se importa muito pra outras pessoas. Então, eu amei. Foi muito gostoso pintar nesse papel próprio pra aquarela, que geralmente eu faço no meu sketchbook. E o meu sketchbook tem papel próprio pra marcador, não pra aquarela. Bom, aí eu fiz ela rapidinho, fiz os detalhes ali na asa, porque eu queria que a asa ficasse bem delicadinha mesmo, então eu nem fiz uma line art nem nada. E aí eu fui pro Capitão Gancho. Que ali vocês estão vendo, eu tô fazendo os detalhes dourados, mas muito deles vai se perder porque a tinta, ela meio que corre no papel, né? Não fica certinho onde você passou. Então foi sumindo os detalhes e acabou que eu passei por cima de alguns, porque é muito difícil, é muito delicadinho. Eu não tenho paciência, não tenho uma mão delicada pra isso. E eu tive que passar ainda 2 camadas, porque eu achei que a primeira camada ficou fraca. E depois eu ainda passo um lápis por cima, porque eu ainda tinha achado que tinha ficado fraco, mesmo depois de uma segunda camada da aquarela. E aí eu pinto o cabelo dele, e vocês vão me desculpar, eu perdi um pouco da filmagem dos detalhes que eu faço nele, porque até aí ele tava bem esquisitinho. Eu gosto depois que eu faço line art. Antes de fazer line art, vocês não contem comigo pra nada. Eu acho muito esquisito meus desenhos antes dela, da última line art, né, porque eu faço as duas. E ali tava meio esquisito, mas eu conserto depois. Vocês vão ter que só olhar no resultado final. Eu peço perdão, porque eu realmente esqueci de gravar. Foi erro meu. Então eu só termino ali, tá vendo? Eu comecei a mostrar a line art e esqueci. Bom, e o meu favorito de pintar, óbvio, foi o Peter Pan. Eu tava louca pra fazer essa leg, não sei porquê. O motivo pelo qual eu queria fazer essa página era colocar uma leg nele. Não sei explicar, era o motivo que me motivou a fazer a folha. E aí eu fiz as partes de cima, né? E eu juntei 2 roupas dele, porque o de 2003 usava o corsário, né? Então foi na hora ali eu decidindo que cor que ia ser as coisas.
E, bom, depois disso eu pinto a pele dele e o cabelo eu pinto de um amarelo bem clarinho, que depois eu pego um lápis que eu tenho que é tipo um caramelo, é um pouquinho mais escuro, porque tem o tom mais dourado ali, né, mais caramelo, e tem um pouquinho mais escuro. Eu uso ele pra fazer os detalhes do cabelo, que eu acho que faz toda uma diferença. Fora o blush também, que eu sempre uso esse lápis, porque eu tenho medo de usar tinta e ficar muito forte, que já aconteceu outra vez comigo, fica parecendo que levou 2 chineladas na cara. Então eu evito fazer com a tinta, porque eu não tenho muita experiência. Eu pego o lápis mesmo, que é um material que eu estou confiante no que eu tô fazendo. E é muito mais preciso, né, do que a tinta. Então eu costumo fazer também as sombras com eles, pra não ter que fazer um segundo tom de tinta mesmo, que eu tenho preguiça. Então eu fiz ali com os próprios lápis, mas foi poucos detalhes que eu fiz com isso. E por fim, eu usei a Posca pra pintar o fundo ali da Wendy. Não sei se eu gostei tanto assim. Eu acho que ela tá muito clarinha pro fundo muito escuro. Mas eu achei que deu um destaque, não, então tudo bem. Mas eu tive que forçar ali o restinho do restinho da minha Posca, porque a preta é uma das que eu mais usei. E ela tá acabando. E foi bem difícil contornar as estrelinhas, porque a ponta dele, quem já usou Posca sabe que ela sai uns pedacinhos. Então, pra contornar as estrelas, às vezes ficava meio marcado com esse pedacinho que fica ali meio pra fora. Parece um fiozinho, esquisito. Mas enfim, gente, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.